Lula cumpriu a agenda novamente nesta sexta-feira no estado de Minas Gerais, como já destacamos, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, esteve no evento. A repórter Marília Ribeiro traz as últimas informações. Continuamos girando nossa reportagem na capital federal. Eles trocaram elogios, Marília, é isso? Boa noite, bom trabalho. Oi, Thiago, boa noite a você e todos que estão nos acompanhando. É exatamente isso. Lula voltou a elogiar o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Segundo o presidente Lula, Pacheco tem todas as condições para ganhar as eleições ao governo de Minas Gerais em 2026. E agora nós vamos ouvir o presidente Lula. Eu tenho uma grata surpresa, com o crescimento político do Pacheco. O Pacheco é um jovem, um advogado bem-sucedido, presidente do Senado. Eu acho que ele é hoje, publicamente, a figura pública mais importante de Minas Gerais. Eu acho que ele é uma figura muito importante. Obviamente que as coisas só vão acontecer se ele quiser. Eu não sei se ele quer ser candidato ao Senado, não sei se ele quer ser candidato a governador, não sei o que ele quer ser. Mas é o seguinte, eu acho que ele tem todas as condições de fazer, uma disputa eleitoral aqui e ganhar as eleições. Thiago, essa entrevista do presidente Lula foi à rádio FM O Tempo. Ontem, o presidente Lula também elogiou Rodrigo Pacheco, disse que a sua admiração pelo presidente do Senado vem crescendo e que ele seria um candidato extraordinário. E hoje, Pacheco respondeu ao presidente Lula. Ele disse que recebeu com alegria os elogios vindos do presidente e que, segundo ele, Lula é um político que preza pela democracia. E nós separamos esse trecho também. Eu recebo com muita alegria, com muita satisfação, com o sentimento de que Deus foi muito positivo para mim de poder ser presidente do Senado no momento em que mais se precisou de um presidente democrata na história do Congresso Nacional, nos 200 anos do Senado. E eu fico muito feliz de vir de um líder político, de vir essas palavras de um líder político que defende um tema que todos nós temos que ter compromisso, que é o combate à fome e à miséria no nosso país, o combate à desigualdade no nosso país, a oportunidade para todos no nosso país e um presidente, sobretudo, que preza algo que eu prezo muito, que é uma palavrinha mágica e que nós temos que ter muita atenção a ela: democracia. Thiago, essa aproximação de Rodrigo Pacheco e o presidente Lula não é de hoje. Mesmo o Congresso Nacional tendo opiniões divergentes do Planalto, eles seguem se elogiando e tendo uma boa relação. Essa fala do Rodrigo Pacheco foi feita em um evento lá em Minas Gerais, onde o governo federal anunciou medidas para o estado. Thiago. E o presidente do Senado falou sobre outros assuntos, após a tentativa de golpe na Bolívia. Nessa semana, Rodrigo Pacheco se manifestou e defendeu, obviamente, a democracia. Ele lembrou os ataques de 8 de janeiro de 2023. É isso, Marília? É isso, Thiago. Segundo Rodrigo Pacheco, o monstro não está morto. Isso ao se referir aos movimentos antidemocráticos. E assim como você falou, ele lembrou dos ataques do dia 8 de janeiro aqui em Brasília, quando a sede dos 3 poderes foram invadidas, e também citou o ato que aconteceu, a tentativa de golpe lá na Bolívia que aconteceu nessa semana. Vamos ouvir, Pacheco. Há 2 anos nós tivemos um problema de atentado à democracia. Na Bolívia agora, essa semana, nós tivemos uma violação democrática num país, portanto esse monstro não está morto. Nós precisamos constantemente trabalhar em defesa da democracia e trabalhar através da verdade. Em tempos de rede social, em que a mentira tem prevalecido, as fake news têm prevalecido, as agressões têm prevalecido. Eu não peço a cada um de vocês que trabalhem na mesma frequência ou na mesma vibe que essas pessoas fazem com agressões e com mentiras, mas rebatam com a verdade sobre as coisas.
Tiago, a fala do presidente do Senado Federal nesse evento, ela teve uma duração de cerca de 10, 15 minutos, onde ele exaltou a democracia a quase todo momento de sua fala. Ele também falou da questão das urnas eletrônicas, falou da confiabilidade delas e também falou da questão da vacinação em tempos de Covid-19. Tiago. E Marília, para terminar, Rodrigo Pacheco cancelou uma reunião que teria com governadores. Qual seria o tema desse encontro? Já, por acaso, uma nova data ou não? Tiago, nós já temos uma nova data, pelo menos a princípio, né? Porque aqui no Congresso Nacional a gente sabe que tudo é meio que incerto, né? A nova data é na terça-feira, dia 3 de julho. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele remarcou a reunião que teria com os governadores dos estados que possuem os maiores débitos com a União. O encontro que estava marcado para segunda-feira foi remarcado, deve acontecer na terça-feira. Os governadores vão discutir o novo formato de regime de recuperação fiscal com um impacto menor da taxa de juros para garantir a aplicação de recursos em investimentos no estado. Os governadores, alguns governadores que são esperados é o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Então a gente vai ficar aguardando para ver se de fato essa reunião vai acontecer na terça-feira. E além desses governadores que eu citei, também deve ter representantes do Ministério da Fazenda nessa reunião, Tiago. Estaremos acompanhando. Marília Ribeiro, bom trabalho para você que está aí no Senado. Até mais tarde. Bom, Dora Kramer, sobre essa relação entre Lula e Rodrigo Pacheco, eu imaginei uma cena assim, Gilberto Kassab assistindo ao Jornal Jovem Pan e dando muita risada. Você concorda? Dando muita risada não, porque o Kassab não dá risada, ele sorri. Tá certo? Alegremente, até porque, veja bem, nessa questão de Minas Gerais, tem outro candidato ou pré-candidato ou postulante do mesmo partido do Kassab e também com prestígio junto ao presidente Lula, que é o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira. Não é? Então, ali, essa coisa, a eleição está longe. Os dois são do mesmo partido, os dois privam de prestígio junto ao presidente. Agora, o Alexandre Silveira tem o destaque de ser ministro das Minas e Energia, tão prestigiado que ganhou a parada ali na questão do Jean Paul Prats, na queda do Jean Paul Prats na Petrobras, né? O que está me parecendo mais, além de ter esse apoio ou pré-apoio a Minas Gerais, no momento, por que esse protagonismo do Pacheco? Para estreitar relações, tem mais a ver com as relações com o Senado, do Executivo, do Palácio do Planalto com o Senado, porque a gente sabe que na Câmara as coisas andam muito mais instáveis, para dizer o mínimo, né? E muito mais complicadas. Então, tem uma eleição lá na frente que está longe, mas tem a questão objetiva da relação com o Senado. Isso mostra, não é, Vilela, que a relação do presidente da República com Rodrigo Pacheco é melhor do que a relação com Arthur Lira, não é? Sem sombra de dúvida. Disso não há a menor dúvida. Essa dobradinha, de alguma forma, ela já se deu em outros momentos e vem talvez mais consolidada agora nesse momento. E aí você vê que realmente Zema acaba ficando mais escanteado no setor mais à direita, talvez, dentro da lógica política mineira. E o Zema, inclusive, essa semana teve até uma passagem um pouco controvertida quando se colocou até como um eventual postulante à vice-presidência da República, né? Se colocou dizendo que, eventualmente, ele poderia deixar o cargo de presidente para outro que estivesse mais bem posicionado, o que demonstra, nesse momento, um certo enfraquecimento. Num contexto onde outros nomes de governadores, especialmente no campo mais conservador, vêm se destacando para uma eventual sucessão de Jair Bolsonaro no comando desse segmento tão expressivo da sociedade. Dora, e será que Arthur Lira tem inveja dessa relação ou não? Olha, o Arthur Lira não precisa ter inveja dessa relação. Ele, quando as coisas não estão assim tão bem para ele vai atuando ali nos bastidores, sabe, tem poder, comanda, tem o controle da casa, sabe perfeitamente bem que na questão da sucessão dele, o presidente Lula não tem a menor condição de fazer nenhum tipo de interferência. E com relação à política estadual,
a gente sabe, o aliado preferencial do presidente Lula é o inimigo predileto do Lira, que é o senador Renan Calheiros.